Esse processo de comunicação, ou seja, compreender a comunicação como esse processo, não como um processo racional, ele dá um salto nas possibilidades de entender a internet e a Web 2. Porque, a partir daí, eu posso entender que inclusive, a comunicação homem-máquina, homem-animal, homem-pedra, homem qualquer coisa, porque, na realidade, existe um processo de comunicação do homem com a natureza, no homem, ou seja, que é um processo de comunicação que não está ao nível da cabeça, está ao nível dessa sincronização. E aí permite entender o processo de sincronização. A Web 2, por quê? Porque a Web 2 introduz máquinas no processo de comunicação. Ou seja, as máquinas que são introduzidas, elas introduzem elementos de negociação, que pautam negociação entre as pessoas e que constrói algo. Então, elas estão produzindo junto com aquelas pessoas algo. Ou seja, o conhecimento, na realidade, a discussão sobre conhecimento, ela tem duas coisas. Primeiro, o conhecimento, então, passa a ser, dentro desse conceito, passa a ser intangível, porque ele é mais amplo do que a construção racional que tu faz. Segundo, o conhecimento deixa de existir no momento que ele aparece, porque, na realidade, ele passa a ser um evento. Quando um processo de sincronização existe e constrói algo, no momento que ele constrói, aquilo deixou de ser conhecimento. Ou seja, passa a ser parte de um processo futuro. Então, nesse sentido, tu não tem uma construção do conhecimento, ele é um evento, é o que estava falando. Ele é um evento, ele é algo que acontece a partir desse processo de sincronização, e no momento que ele acontece, ele perde, inclusive, valor. Ou seja, não sei se vocês lembram que se falava muito que informação é valor, vale. Ou seja, hoje a informação não vale. Ou seja, como conteúdo, ela não vale. No momento que ela vira conteúdo e informação, ela perde valor, porque ela deixou de produzir algo, ela não é mais processo de construção de conhecimento. Ela passa a ser dado. Ela deixa de ser conhecimento para ser simplesmente dado. Ou seja, ela será parte de um outro processo de conhecimento. E claro que isso é uma discussão muito mais ampla. Vamos lá. Não, é o seguinte, em primeiro lugar, eu queria dizer assim, que eu sou super adepta, aposto na comunicação colaborativa, né? Foi isso que me levou a estudar a internet. Agora, quando você compara o movimento aí biológico com a comunicação humana, do meu ponto de vista, fica faltando uma complexidade humana assim, que tem a ver com o conflito. Quer dizer, você está supondo que, a partir do momento em que tiver uma multidão de pessoas agindo, essas pessoas vão estar buscando sempre o bem comum. Quer dizer, onde é que fica aí o conflito, onde é que fica aí a ação dos vândalos, né, nesse processo? Quer dizer, que foi o que eu comecei a colocar na minha fala, né? Eu penso que é importante a gente pensar nesses limites do conflito e do vandalismo, até para poder entender melhor como é que funciona a web colaborativa e o que a gente pode fazer, como fazer, para que ela realmente chegue ao bem comum, que é o que eu e você queremos. É isso aí. Tá, não, primeiro, ou seja, isso aí, na realidade, é a discussão sobre validação social. Na realidade, o que está colocando é a questão da validação social. Se existe um processo, se é possível um processo de validação social. Ou seja, eu parto do posto, e aí a fé, tem um lado que é fé, ou seja, que existe validação social. Na realidade, o que acontece é que, ou seja, primeiro, o próprio organismo se encarrega de construir os elementos de controle dele. Ou seja, a Globo News, por exemplo, criou alguns mecanismos dela de controle. Ela checa isso, aquilo. Cada um constrói os seus mecanismos. Esses mecanismos podem ser, no caso do jornalismo, no caso deles, é um mecanismo ainda artesanal, onde jornalistas controlam isso. Agora, tu tem processos que já existem que não são o controle individual de um jornalista, de um técnico, de um especializado. São o controle da massa de gente, dos mil olhos e da capacidade de eles ter intervir. Agora, então, quando existe um vândalo, ou seja, em qualquer comunidade, se um vândalo se comporta como vândalo, não é porque ele tinha uma opinião, porque ele defendeu uma coisa, mas se comporta como vândalo, quer destruir, o organismo cria, na Wikipedia, inclusive, ela tem possibilidades. Se vê que alguém está entrando para fazer isso, ela controla. Tem 13 mil pessoas, não são especialistas, tem 17 mil pessoas que têm uma função mais direta no controle da Wikipedia. Não é, além da massa de pessoas
que tem. Então, na realidade, o organismo trata de criar os mecanismos de autodefesa, e não há problema em criar esses mecanismos de autodefesa, como também não há problema um vândalo invadir e criar um problema momentâneo. Porque é isso que eu digo, ou seja, porque se eu não leio aquilo e saio dizendo que aquilo é verdade, no máximo eu vou estar confuso por um dia, dois, até que o outro vá lá e corrija, ou coloque outra coisa. Não tem efeito, não tem resultado prático. Ou seja, se eu não acredito piamente no especialista, ou seja, e o especialista, nós sabemos que nós não podemos acreditar nem no especialista mesmo, teórico e tal, porque ele tem interesse e vai manifestar esse interesse na sua ação. Então, eu acredito piamente que existem meios tecnológicos e sociais, de controle sociais, para que isso seja controlado, e a experiência mostra que tem. A Wikipedia, na realidade, os casos de vândalos são extremamente localizados. Outra coisa que é importante é entender a particularidade da internet, que ela deixa de ser uma coisa de opinião de todo mundo. Porque, quando eu digo isso, existe o processo de validação social. Uma vez eu falei isso numa sala, uma pessoa logo disse, mas então nós temos de novo o mesmo problema, as maiorias vão subjugar as minorias. Ou seja, porque dentro dessa lógica tradicional, ou seja, se não é alguém que faz isso, será uma massa que fará isso. O que acontece é que nós conhecemos a internet suficiente para saber que isso não é verdade, porque a internet não é uma opinião, elas são múltiplas opiniões. E justamente os mecanismos de validação social, eles, diferentes do especialista, eles definem o critério da sua validação. Então, quando existe um processo de validação social, tu sabe por que aquilo está sendo validado e por quem? Pelo tipo de fórum. Então, se alguém não compartilha daquela coesão, ela constrói outra comunidade e terá outra opinião, outra visão da verdade, etc, etc, etc. Então, na realidade, é isso que eu digo, que a grande coisa para ter uma postura mais aberta para a internet é entender que a verdade não existe, que existem opiniões diferentes sobre os mesmos assuntos, sobre o mesmo assunto diferente, e que essas opiniões diferentes têm o seu lugar em fóruns diferentes, e ninguém vai ficar sozinho metendo bronca contra a Wikipedia. Não vai. Ele vai construir um outro... Se ele for racista, por exemplo, ele pode, no início, fazer um vandalismo, isso, aquilo, mas ele será escorraçado pelo coletivo, e ele irá construir a comunidade racista dele, que terá o direito dele de falar o que ele quiser, ou seja, naquele espaço e tal. Então, o complemento da validação social é a diversidade, é saber que existe diversidade, e que a validação social não é a avaliação unânime sobre todos os problemas do mundo. Ela é validações diferenciadas, que é diferente da validação entre pares. Na validação entre pares, a única coisa que tu sabe é que aquela pessoa é uma autoridade. Agora, tu não conhece a vida dela, tu não sabe por que ela está fazendo aquele julgamento, etc, etc, etc. E na validação social, tu sabe qual é aquela comunidade, quem são as pessoas que participam daquela comunidade e por que elas tomam um determinado posicionamento. Coletivamente, elas tendem a ter um determinado posicionamento, porque elas representam aquela comunidade. Ou seja, e terá lugar para outras, e terá lugar para 1000 outras. Além do mais, a validação social tem uma virtude que na validação de pares não tem, é que ela aponta vários elementos de validação. Por exemplo, o YouTube, ele tem a validação através do comentário, tem a rede de comentários, que dá uma visão crítica sobre as coisas que estão sendo colocadas, ele tem a possibilidade de tu colocar o seu, ele tem a possibilidade de tu criticar o outro, ou seja, ele tem várias formas de validação combinadas, ou seja, que fazem com que tu possa escolher, como os próprios elementos de busca. Eu posso escolher o critério que eu estou usando. O critério que eu estou usando pode ser transparente, enquanto na validação de pares não é transparente. Ou seja, é a validação daquele senhor com aqueles interesses. Ou seja, no caso da internet, existe uma transparência. Aqueles senhores julgam assim, o outro julga daquele outro jeito. Ou seja, tu tem a possibilidade de escolher, ou seja, qual é a validação que tu reconhece como mais próximo das tuas necessidades.